Mas assim, se eu colocar o nome da minha empresa, o meu know-how, a minha atividade fim, não é que o Google vai me ajudar e me colocar na primeira página, mas o cliente, ao me encontrar, tende a clicar na minha empresa com mais facilidade por ter pesquisado exatamente aquele termo. Exato. Então isso é uma coisa, o nome da empresa. Fala, Leão, seja bem-vindo a mais um podcast Eletricista Classe A, o podcast que vai fazer com que você, eletricista, se transforme num eletricista fora do padrão, um verdadeiro eletricista classe A. Eu me chamo Everton Moraes, líder do movimento Desperta Leão. E eu me chamo Gabriel, analista de marketing aqui da Sala da Elétrica. E no podcast de hoje nós falaremos sobre Google para eletricistas. Ponto. Perfeito. Acho que isso resume, essa frase resume tudo o que a gente vai falar aqui. Você já sabe o que vai te esperar. E hoje eu quero que você preste atenção 100% por alguns motivos. Primeiro, porque esse assunto vai ser relevantíssimo. E até uma pergunta que o Gabriel ia fazer daqui a pouco, mas eu já vou fazer agora, que é assim, ó. Se você for lá no Google agora e digitar eletricista perto de mim, que é como o seu cliente faz. Eletricista perto de mim. Quem é que aparece lá? Você ou o seu concorrente? Essa pergunta é doída, né? Dói. Bom, legal. O que nós vamos falar aqui hoje vai ajudar você a entender um pouquinho essa visão do que tem que fazer, como fazer e principalmente entender que a Sala da Elétrica está com uma solução nova que é o Google para Eletricistas, que é um treinamento rápido de custo muito baixo para que você consiga ter acesso a essas informações que nós vamos trabalhar aqui, mas de maneira didática, dentro do treinamento também. Então, além do podcast, você vai poder ter isso na sua mão aí de forma incrível. O link tá na descrição, mas assiste o podcast primeiro, certo? Certíssimo. Então bora lá, Gabriel, você conduz aí. Bora. Provavelmente aqui tem dois tipos de eletricista. O eletricista que já está no Google, anunciando lá. Sim. E tem o eletricista que não está. Exato. Então, primeiro aqui na primeira parte, queria te perguntar. Por que estar no Google é tão importante para o eletricista? Bom, essa pergunta é interessante, né? Por que é importante? Se a gente voltar no tempo, lá na década de 80, quando precisava de um profissional da área de elétrica, ou qualquer outro profissional, vou focar na área de elétrica porque é o nosso objetivo aqui. Como é que o cliente ia atrás de um profissional? Tinha algumas opções. A lista amarela, que vinha lá com os números de telefone e tudo mais. Tinha o cartão de visita que ele pegava ali na padaria, na loja de materiais elétricos. Tinha a indicação do vizinho e assim por diante. Com a digitalização da informação, o que acontece? Hoje, a primeira reação de uma pessoa, quando precisa encontrar um profissional, é ir no Google fazer a pergunta. Eletricista perto de mim, eletricista em São Bernardo do Campo, eletricista em, sei lá, Recife. Então, a pessoa vai até o Google para fazer essa solicitação. E aí a pergunta que a gente tem que se fazer é, bom, eu preciso estar onde o meu cliente está. Principalmente, eu preciso estar onde o cliente está me procurando. Porque não adianta nada eu querer alcançar aquele cliente e não abrir minha loja, né? Não mostrar minha fachada para ele, para que ele possa ter acesso às minhas informações. Então, a grande questão aqui é ter a conta no Google Minha Empresa, né? É importante para que eu consiga ter de maneira orgânica e gratuita a indicação do Google para dentro da minha prestação de serviço em si. E é de graça. Então, isso aí fala bastante coisa já. Perfeito. E pro eletricista que ele já está, que ele ainda não está, ele consegue entrar mesmo sem ter o CNPJ, ou seja, sem ser MEI, alguma coisa do tipo, ou seja, só pessoa física? Isso é legal. Cara, com certeza. Na verdade, o Google não exige que você crie uma conta PJ, tenha uma empresa formal para você se cadastrar no Google Minha Empresa. Que também é conhecido como Google Meu Negócio, né? Mas houve essa mudança de nome aí pelo Google. Então, você não precisa se tornar uma empresa de fato para você abrir uma conta do Google Minha Empresa. Aliás, você pode ter duas empresas simultâneas rodando. Eu vou, de repente, antecipar algumas coisas aqui, mas vamos lá. Uma de eletricista instalador residencial e o outro de eletricista instalador industrial rodando. Ou posso unir os dois também, mas
eu posso ser um informal, ou seja, sem CNPJ, e fazer um cadastro lá dentro, só fazer da forma correta, que eu vou ter a possibilidade também de concorrer a esse espaço publicitário gratuito que o Google oferece pra gente. Agora, pro eletricista que ele já está, ou até mesmo que vai entrar depois desse podcast aqui, que eu tenho certeza que Sem ele dúvidas. tá. Então, para aquele que já está, o que ele tem que se atentar para deixar ainda melhor o Google Minha Empresa dele lá no topo? Porque se ele não tá na primeira página, provavelmente o cliente dele nem conhece ele. Então, como que ele pode fazer se ele não está lá na primeira página? O que ele pode fazer para melhorar e subir ali no ranqueamento do Google? Vamos imaginar o seguinte, tem uma pré-definição aqui que a gente precisa fazer que é importante. A forma com a qual o Google trabalha essa questão do Google Minha Empresa é, na verdade, uma gestão de rede social. Ou seja, o Google Minha Empresa é uma rede social para empreendedores, para lojas, para prestadores de serviço. E aí o que acontece é que eu tenho que entender que existe um comportamento de rede social aquele negócio. Porque a maioria dos eletricistas que já possuem a conta, o que eles fazem? Eles simplesmente criam a conta, vira as costas e vai embora. Se você, lá no Instagram, cria uma conta e nunca posta foto nem vídeo, o que acontece com a sua conta? Ninguém acha. Ninguém acha. A mesma coisa é no Google Minha Empresa. E aí sabe o que acontece? Eu crio a minha conta, configuro as partes principais no primeiro momento. Semana seguinte que eu validei a conta, eu começo a receber algumas pessoas vindo através do Google Minha Empresa. E aí eu acho, agora deu certo. Aí eu paro de abastecer de informações, eu paro de ter também pessoas me encontrando. Então, a primeira coisa importante é, se eu já tenho a conta, eu preciso me atentar com alguns níveis lá dentro. O primeiro é o nome da minha empresa. O nome da minha empresa fala muito a respeito do que eu faço de fato. Se eu não sou uma empresa extremamente conhecida, vamos supor, Sala da Elétrica, nossa, muito conhecido tal, e as pessoas buscam por Sala da Elétrica no Google. Sei lá, tem 10 mil buscas mensais, a galera busca a Sala da Elétrica. Mas o prestador de serviço, via de regra, não é buscado pelo nome da empresa. Pelo menos no início. Então, o que eu preciso atentar? Eu preciso me atentar que as pessoas buscam pelo know-how que eu tenho, ou seja, busca pela atividade profissional. Eletricista na minha cidade. Eletricista perto de mim. E aí eu preciso entender que o nome da minha empresa tem que ser estratégico para mim. O nome, por exemplo, Eletricista Residencial em São Bernardo do Campo, é um nome interessante. Mas, ó, Eletricista Residencial EM Instalações, que é o nome do perfil que a gente criou para fazer o treinamento do Google para eletricistas. Então, Eletricista Residencial EM Instalações. Por quê? Porque eu pus Eletricista Residencial, o EM Instalações é o nome da minha empresa. Se eu coloco só o nome da minha empresa, eu posso perder um pouco. Aí me perguntam o seguinte, né, mas Everton, então quer dizer que se eu colocar no nome da empresa a palavra Eletricista Residencial, o Google vai me posicionar na primeira página? Talvez não. O que é importante é que eu estou falando no que a gente chama que é campo semântico do usuário. O que isso significa? O cliente seu, quando ele está procurando eletricista residencial em São Bernardo, a hora que aparece você escrito como para ele? Eletricista residencial, e aí o seu nome, EM Instalações. É muito mais fácil dele clicar no seu nome por ter o termo que ele acabou de pesquisar. Sim, chama atenção. Exato, então não é porque se eu colocar o nome, ajuda também, é que o Google não deixa claro, né? Mas assim, se eu colocar o nome da minha empresa, o meu know-how, a minha atividade fim, não é que o Google vai me ajudar e me colocar na primeira página, mas o cliente, ao me encontrar, tende a clicar na minha empresa com mais facilidade por ter pesquisado exatamente aquele termo. Exato. Então isso é uma coisa, o nome da empresa. Quando você cria a conta ou vai fazer a atualização, tem o nome da empresa e tem a descrição da empresa também. E na descrição da empresa, 90% dos eletricistas erram. Colocam uma descrição simples, bem michuruca lá. E aí a gente precisa dar um passo atrás aqui e ter clareza do seguinte. O Google, ele é inteligente pra caramba. Só que ele ainda não é telepata. Então sabe ler pensamento, né? Então se você cadastra a sua empresa lá, ele não consegue adivinhar o que você faz. Então eu preciso, dentro das minhas configurações, da minha utilização do Google, minha empresa,
eu sou obrigado a preencher com os termos e palavras-chave que eu ajude o Google a entender o que de fato eu faço. Então eu sempre faço uma reflexão, né? Tudo que eu escrevo dentro do meu Google Minha Empresa, eu sempre escrevo pelo menos para 2 pessoas. Para o meu cliente que está me procurando, ler, entender e saber que eu faço aquilo que ele quer que eu faça. E também para o Google entender que eu faço aquilo que eu estou me comprometendo a fazer. Então, por exemplo, na descrição eu vou colocar um pouco sobre mim, óbvio. Eletricista residencial em São Bernardo do Campo há mais de 20 anos, atendendo clientes da área de elétrica residencial, industrial, comercial, com mais de 1.500 atendimentos. Ponto. Pronto, coloquei sobre a minha empresa. Aí no segundo bloco, eu vou colocar um pouco a respeito do que eu faço. E aí eu vou ser intencional aqui, porque o que eu faço é o que a gente chama de palavras-chave importantes dentro do meu processo de configuração do Google. Antes de mais nada, o que é uma palavra-chave, né? A palavra-chave é um termo que as pessoas buscam no Google e através desse termo eu quero me posicionar na frente dos meus próximos clientes. Então, instalação de ventilador de teto é uma palavra-chave. E aí tem cauda longa, cauda curta, eu não vou entrar nesses detalhes aqui. Mas instalação de ventilador de teto é uma palavra-chave. Então eu vou colocar na minha descrição. Não, realizamos instalações elétricas residenciais, industriais, comerciais, com as seguintes atividades, 2 pontos, aí eu ponho lá, instalação de ventilador de teto, instalação de tomadas, reparos de iluminação, instalação de CFTV, câmera, instalação de de padrão de entrada residencial. E aí eu vou colocando esses termos dentro da minha descrição, falando que eu faço aquilo. Mas é claro, né? Não vou encher lá de palavra-chave aleatória. Eu vou fazer um texto que fique tangível para quem lê, não só para o Google, mas para quem o cliente meu que vai até lá e faz a leitura, ele seja ok. É porque o Google ele interpreta isso como atitude de spam. Exato. E acha até que é um robô e fala, não, é capaz de bloquear a conta até. Pode acontecer. Se você sair pondo palavra com vírgula lá, igual a galera faz, né? A tomada elétrica, vírgula, a instalação, sem contexto. Então precisa ter contexto. Nem que você tiver que usar todas acho que são 1.000 caracteres que é possível na descrição. 1.000 caracteres são 1.000 letras e espaços, né? Para fazer essa descrição, eu vou usar tudo que for necessário e o máximo possível, sempre utilizando as palavras-chave dentro da minha narrativa, do texto e assim por diante. Você pode até pedir para alguém de fora, um parente, uma prima, a sua esposa, a ler aqui, você consegue entender? Se ela ficar com uma cara de estranha, é porque alguma coisa ali não tá fazendo sentido. Você colocou muita palavra-chave e esqueceu do contexto em si. Exatamente. Agora se ela leu, interpretou, não, tá legal o texto. Pronto, já tá validado. E se você tiver num nível mais avançada de tecnologia, jogar dentro de um chat GPT da vida para ele trabalhar para você esse texto de maneira correta, para você conseguir deixar isso mais fluido, né? Assim, tem várias coisas. Então, assim, a descrição ela vai ser muito importante, porque na descrição eu vou conseguir trazer vários elementos ali da minha empresa, das palavras-chave, que são os serviços que eu presto, e também dos números e estatísticas da minha empresa, se for possível. Sim. Costumo dar o exemplo da pessoa que faz instalação de painel fotovoltaico, por exemplo. Ela coloca assim, ajudamos na parte de estatística, né? Já ajudamos 150 famílias a economizarem cerca de R$500 mil nos últimos 24 meses. Então esse número é interessante para você validar o que você está fazendo. Porque quando a gente coloca um dado estatístico, fica incontestável, né? É claro que eu não posso mentir, mas eu posso dizer aproximadamente ali, porque de repente eu não tenho o valor exato, mas eu posso colocar que aproximadamente foram economizados mais de R$500 mil com os sistemas fotovoltaicos instalados pela EM Instalações Elétricas, por exemplo. Sim. Né? Você não sabe exatamente, chuta um pouquinho ali para baixo, pronto. Exato. Porque quem faz a instalação, se estiver fazendo do jeito certo, eles têm os dados de economia dos clientes. Sim. Né? Bom, mas moral da história. Então a descrição ela é muito importante. E tem um outro ponto também, que quando eu faço o cadastro do Google, tem é bastante coisa. Esse podcast daria 5 horas, né? Na imersão Elite Classe é um dia inteiro falando de Google, meu negócio praticamente. Sim. Né? Então,
O que eu vou fazer? Eu preciso também entender que quando eu faço a minha conta, o Google fala assim, cadastra os serviços que você presta. E você, dentro de uma lista de serviços, você seleciona quais são os serviços. Tem uma lista pré-definida e tem uma outra opção que é você criar um serviço. Então eu posso colocar lá a instalação de, sei lá, contator para bomba de poço artesiano. Isso aí não tá lá dentro do Google, mas eu posso cadastrar isso lá dentro da minha conta. Aí eu seleciono tudo que já está pré-definido e cadastro o que for importante e relevante e que seja palavras-chave importantes para o meu negócio e óbvio, né, que eu preste aquele serviço, né? Só que tem um detalhe que todo mundo erra nesse negócio dos serviços. O campo serviços dentro do Google Minha Empresa tem lá o título do serviço e a descrição do serviço. Todo mundo cadastra e cadastra só o título. Não faz nada na descrição. Lembra que a gente falou anteriormente? Quanto mais eu for intencional e estratégico dentro da minha configuração, mais eu vou ter assertividade e mais chances de aparecer na primeira página. Uhum. Então, quanto mais texto relevante eu dou para o Google entender o que eu faço, melhor é para mim. Exato. Cadastrei um serviço, eu vou lá e edito a descrição para que eu consiga ter, na verdade, mais informação em texto para o Google saber que eu faço aquilo. Aquele campo o Google não colocou à toa. Não tá à toa, cara. Tá pros eletricistas classe A, os eletricistas fora do padrão, assim como vocês estão ouvindo aqui. A gente agora sabe e vai fazer do jeito certo. Eu vou lá e vou editar o campo de serviço e vou colocar uma descrição. Vai, Vitor, mas eu tenho 20 serviços cadastrados, eu vou criar 20 descrições? Vai. Você quer um negócio de graça e não quer ter trabalho, né? Então, assim, e aí que começa aí, onde eu quero chegar aqui, ó. Você vai observar que muitas pessoas falam assim, isso aí não funciona não. Só funciona se você pagar o Google. Não, é que se você pagar o Google garante pra você que você vai aparecer. Sim. Porque você pagou. Uhum. Agora, se você fizer do jeito certo, você aparece sem pagar. Exato. Só que você tem 3 ou no máximo 4 chances disso acontecer. Que são as 4 primeiras posições ali que tá no Google. Uhum. Às vezes é 3, quando não tem patrocinado ali é 4. Então, você tem que fazer a coisa do jeito certo. Então, editar os serviços ali é importante. Você pode cadastrar produtos também. Eu não vendo produto, só vendo mão de obra. E daí, cadastra lá, ó, instalação de ventilador de teto, por exemplo. Põe a descrição e aí eu coloco até 500 caracteres para descrição. Vou usar isso ao meu favor. Coloco o botão, posso pôr um botão para chamar no WhatsApp, assim por diante. Então, de novo, quanto mais texto intencional, relevante e que possua palavras-chave eu puder colocar, eu vou colocar. Olhar cada campo ali como uma oportunidade de aumentar a chance de aparecer na primeira página. Exato. De É um aumentar. cliente a mais. É isso, aumentar a inteligência do Google a respeito de mim. Exato. Né? É isso. Então cadastra produtos também. Quantos produtos? Quanto você achar necessário que esteja alinhado com a sua prestação de serviço. E outra também, quando você entra em um Google Minha Empresa, um Google Meu Negócio, de um profissional extremamente organizado, com vários produtos, com vários serviços, você entra ali, cara, você vê que aquele cara, ele é diferente, Uhum. né? É diferente. Bom, aí eu falei aqui sobre a parte, eu tô falando por nível de prioridade, talvez não seja por nível de prioridade, mas é onde eu tenho as informações relevantes para que eu consiga fazer o jogo acontecer. Sim. Eu colocaria no próximo passo aqui, então a gente falou sobre o título, descrição, serviço e produto. E eu colocaria como um próximo passo aqui as avaliações. A avaliação é talvez o item mais importante e relevante de todo o processo, mas sozinha também ela não quer dizer nada. Uhum. Tanto é que naquele perfil nosso, pessoal, olha só, a gente criou uma conta do Google Minha Empresa para fazer um curso para vocês. Que o curso se chama hoje Google para Eletricista. Essa conta aí, o fato da gente criar ela do jeito certo, fez com que a gente começasse a ser encontrado por essa conta aqui na nossa região. Uhum. E aconteceu das pessoas contratarem a gente. Sim. Quer saber, já que estão chamando, vamos lá fazer o orçamento, que aí a gente... Claro, é bom ganhar o dinheiro também, né, de vender o serviço, né? É bom isso também. Mas para também entender o comportamento do cliente e como que você pode aplicar as técnicas que a gente ensina para você. E aí a gente prestou alguns serviços. A gente tem hoje 6 avaliações. 6 avaliações lá.
E para a principal palavra-chave que a gente configurou lá, recentemente no nosso perfil, que é elitista industrial, Uhum. para essa principal palavra-chave, a gente aparece em segundo lugar. O primeiro tá com 60 e poucas avaliações, o terceiro tá com 30 e poucas, e a gente nem coloca postagem toda semana como deve ser feito. Sim. O que isso significa pra gente? O fato de ter muitas pessoas fazendo errado permite com que você fazer meio certo já se destaque. Exato. Isso é legal. Então, a avaliação. O que a avaliação é importante? A avaliação é importante porque é uma métrica pro Google entender que você é bom, é uma métrica pro seu próximo cliente entender que você é bom, e uma métrica de vaidade também, né? Exato. Pra você saber que você é bom, né? Por que não? Uhum. Só que aí tem um detalhe importante. Eu preciso sempre ser intencional e estratégico, não é isso? Exato. Então, a hora em que eu vou pedir uma avaliação, eu vou pedir sempre uma avaliação para o meu cliente que eu atendi. Eu vou também pedir avaliação para todos os meus ex-clientes que ainda não me avaliaram. Tanto que a galera fala assim, mas tô começando agora, não vou ter nenhuma avaliação. Ué, mas tá começando agora a prestar serviço ou tá começando agora com o Google? Ah, tô começando agora com o Google. Você já prestou serviço antes? Ah, tô há 10 anos no mercado. Putz, imagina a quantidade de cliente que esse cara já não atendeu. Sim. Só dos últimos 6 meses você consegue avaliação aí que você vai ultrapassar talvez a quantidade de avaliação do seu concorrente lá no Google Minha Empresa. Sim. Você tá entendendo? Só pedir. E aí uma coisa importante. Um dia, durante a pandemia, eu resolvi comer uma feijoada num sábado, Gabriel. Uhum. Não sei se eu já te contei essa história. Não lembro. Aí veio a feijoada. E nessa feijoada, veio num saquinho de papel. Sabe esse saquinho de pão? Uhum. Saquinho de papel assim, de pão, amassadinho em cima. Aí eu desamassei aqui assim e comecei a abrir. Tirei o potinho de plástico assim do feijão. Tirei o potinho do arroz, dos pedaços de carne. Tirei aqui do torresmo, da farofa. Tirei também ali da couve refogada. E lá no fundo tinha um papel. Que papel é esse aqui? Eu peguei o papel aqui, ó. No papel tava escrito assim, ó, espero que você tenha uma refeição abençoada. Estamos aqui para servir você sempre. E se você achar que faz sentido e que a gente merece, a gente gostaria muito que você compartilhasse uma foto no seu Instagram, pode ser no seu Stories, e marcar nosso restaurante. Cara, eu achei tão da hora o jeito, tão bonito ali, tava gostoso mesmo, né? Minto, eu nem tinha comido ainda, porque eu postei antes de comer. Mas tava cheiroso, né? Então, peguei, postei uma foto lá na hora, no Stories, e marquei eles. Aí, então, você tá falando de avaliação e tá falando de feijoada? Se ele não tivesse me pedido pra postar foto, eu teria postado? Provavelmente não. Entendeu? Então, assim, as pessoas falam assim, mas meu cliente não me avalia. Mas você pediu pra ele te avaliar? Não transfira pro seu cliente uma responsabilidade que é sua. Ele não tem que te avaliar. Ele vai te avaliar se você for mal prestador de serviço. Exato. E tá tudo bem, é assim que funciona o jogo. Você é assim também, pensa comigo. Você vai acabar criticando mais do que elogiando as pessoas. Presta atenção nisso. E isso também é um ponto de alerta. Se ele não pede pra ninguém e só quem avalia é quem vai falar mal, imagina o próximo cliente. Ah, tem 6 avaliações, vai ver lá. Tudo falando mal. Aí vê o do outro falando bem. Aí, opa, quem que eu vou chamar? Exatamente. Então, assim, você precisa pedir pros seus clientes. E aí, quando o cliente responde a avaliação, e outra, eu tenho que pedir de forma correta, né? Sim. Olha só como é que eu peço pro meu cliente. Opa, tudo bem, Arquimedes? Arquimedes é o nosso videomaker aqui, né? Ô, Arquimedes, tudo bem? Olha só, aqui é o Everton, o Letícia, que fez lá a instalação de iluminação do seu estúdio. E aí eu queria saber se tá tudo bem. Mas, queria te pedir um favor também. Você pode avaliar a nossa empresa lá no Google Meu Negócio, Google Minha Empresa? E, pra ser honesto, né? Talvez você até dê 5 estrelas pra gente lá. Mas mais importante que as estrelas, que pode ser que você venha dar, é o que você vai falar sobre nós lá. Então, o texto que você vai inserir. Posso contar com você? Pum, e manda a mensagem. Intencionalmente eu falei assim, olha, dá 5 estrelas pra mim e coloca um texto. Porque tem gente que dá avaliação lá em estrelas, mas não põe o texto. Sim. E eu quero o texto, porque é importante pra mim. Uhum. Porque eu vou responder. E quando eu respondo pra 3 pessoas. Exato. Não é só pra 2. De novo, vou responder, então pra responder eu ponho um texto. Então, intencionalmente, vou fornecer um texto na minha resposta da avaliação que responda
claro para o meu cliente, que responda para o próximo cliente que vai me contratar, e a terceira pessoa, que é o Google. Então eu vou colocar lá assim: pô, Arquimedes, muito obrigado pela avaliação, foi incrível trabalhar na iluminação decorativa aí do seu estúdio, inclusive na reparação das tomadas elétricas que nós fizemos para ser ligado também o ventilador de teto, papapá. Eu ponho a resposta contextualizando o serviço, inserindo as principais palavras-chave que representam aquela instalação. Porque aí o que acontece? Não tem nenhum lugar que fala que o Google vê o texto da avaliação que você respondeu. Mas duvido que não. E aí eu forneço mais informação para o meu próximo cliente, para o Google, entender que eu faço aquele serviço. Ou seja, vocês estão entendendo o nível de especificidade que é o negócio, a forma com a qual a gente tem que ser estratégico, intencional? Isso é importante. Então a avaliação tem esse ponto. Inclusive a avaliação negativa também, né? O cara vai lá e... Nossa, aquele cliente chato que chega e fala: mas é careiro, não sei o quê, deixou não sei o quê. Faz mal auê ali, né? Aí eu vou responder também para 3 clientes também. Isso eu tenho que deixar claro. Sim. Vou responder para aquele cara que me avaliou mal, vou responder para o próximo que vai ver aquela avaliação e para o Google também. Então eu vou colocar lá: infelizmente, né, não foi possível entregar o serviço como você esperava, mas vale a pena lembrar que naquela ocasião, quando eu instalava a fita LED decorativa da frente de loja, o condomínio não permitiu com que eu fizesse o prosseguimento da instalação por causa daqueles motivos XPTO, XYZ, mas fique tranquilo que assim que você conseguir a documentação tal, eu me comprometo em fazer esse reparo aí. Só preciso que o seu condomínio me avise ali e você me chame no momento oportuno para que a gente possa fazer isso de forma completa. Bom, aqui Everton Moraes, o eletricista que te atendeu e que deseja que você continue com excelente instalação como a que eu deixei aí na sua residência ou no seu comércio. O que eu faço ali? Eu não estou respondendo para a pessoa que me avaliou mal. Não, mas provavelmente ela nem vai ler. Nem vai ler, vai me xingar mais ainda. Acaba de dar um réplica lá, né? Fala, nada a ver isso que você falou. Mas eu estou respondendo para quem vai me avaliar, quem vai ler aquele comentário. E para o Google também. Então assim, não briga, nossa. Não sai brigando nos comentários do Google. Besteira, né? Porque, nossa, é um estresse tão nada a ver, né? Sim. O cara tem 500 avaliações positivas, Gabs. E aí, tira o sono do cara. Sim. Tem 500 pessoas falando bem dele, uma tira o sono dele. Já vi cara tirar perfil do ar por causa de 1 ou 2 avaliações negativas. Meu Deus. Bom. Ter negativas é até algo positivo. O problema é só ter as negativas. Exato. Porque ter negativo é bom porque, nossa, é estranho falar isso. Só que ter negativo significa que, caramba, tem pessoas que ele não vai alcançar mesmo. Ele não é perfeito eletricista, então ele vai cometer alguns erros ou não vai agradar certos clientes. Nem Jesus agradou todo mundo, cara. Quem somos nós? Quem Exato. somos? É hipocrisia. Então, quando o cliente vê, caramba, tem 10 avaliações positivas, uma é negativa, o cliente vai ver, legal, ele realmente é uma empresa séria, verdadeira. Porque quem tem 100 avaliações e as 100 são positivas, eu ia desconfiar um pouquinho, ficar tipo, tá estranho. Cara, esse cara é tão bom assim, né? Nossa, ninguém nunca gostou dele. Parece que ele pediu para as pessoas avaliarem assim, ó. Ô tio, avalia aí. Ô primo, avalia aí. Parece isso até. O lance é que quando tem um número quebrado ali, 4,9 avaliações, né? Estrelas, né? Na sua avaliação, dá uma sensação de mais veracidade, né? Sim. Não que é ego também isso, né? Putz, eu tenho 100% de avaliações positivas. E também, realmente, eu acho assim, ó, se eu tiver 30 avaliações, 30 positivas, caramba. Se for 300, é difícil pedir para 300 pessoas e essas 300 pessoas avaliar com 5 estrelas, assim, né? A não ser que eu tenha ido muito bem mesmo. O lance é o seguinte, né? Que se ele tem essa prática de solicitar avaliação, ele não vai pedir para quem tá insatisfeito, né? Não vai. O cliente já demonstrou que tá insatisfeito. Eu vou pedir avaliação para ele. Nada, eu também não pediria, não, né? Então,
Mas é muito comum ter esses caras com muitas avaliações positivas e pouquíssimas negativas. E tem um aluno nosso que ele tem lá mais de 500 avaliações, todas 100% 5 estrelas. Nossa. Ele tá no grupo da Live 77. É o Caramba. Thiago. 500 e poucas avaliações, 100% 5 estrelas, cara. Eu nunca tinha visto isso na vida. Caramba. É. Bom, legal. Então a gente falou sobre algumas coisas aqui, inclusive as avaliações. Tem mais coisa pra falar. Tem. Né? Por exemplo, a interação com que eu construo o meu Google Minha Empresa tem alguns parâmetros importantes ali. Por exemplo, eu posso hoje cadastrar o botão de WhatsApp, eu posso hoje cadastrar o telefone de contato, o endereço da minha empresa. É extremamente importante ter o endereço muito claro ali, configurado corretamente, porque senão eu posso até perder a conta. Eu tenho que fazer também algumas coisas na parte de configuração. Tudo isso que a gente falou é configuração e mantenimento na questão de avaliação, certo? Certo. Só que tem uma coisa que se eu não fizer, meu perfil vai diminuir o alcance. Ok. A gente começou isso aqui falando que o Google Minha Empresa é uma rede social. Certo. O que é que eu preciso fazer na rede social? Postar continuamente? Postar continuamente. É uma rede social, é igual o Instagram, é igual, claro, salvo o comportamento é diferente, mas é uma rede social. Então, o Google espera que você tenha regularidade no fornecimento de informações. E por ser uma rede social, ele quer e exige que você poste regularmente lá dentro. O algoritmo do Google para o Google Minha Empresa, ele está esperando ver suas postagens ali regularmente. Everton, o que é regularmente? Cara, eu não tenho esse número nem esse dado porque o Google não abre. Mas, pelo menos uma vez por semana, eu preciso criar uma postagem e também colocar pelo menos por semana 2 fotos. Qual que é a diferença de postagem para foto? A foto, eu publico a foto, igual no Instagram, né? Vou lá e posto a foto. A postagem, eu posso colocar uma postagem, que é uma atualização, uma promoção ou um evento. E aí, essa atualização, ela vai ser o seguinte: a foto ou vídeo, um texto e uma chamada para ação, um botão ou algo parecido. Agora, entre colocar, você vai fazer os dois, mas entre colocar uma foto, simples foto, ou colocar uma foto que eu posso inserir um texto para ter mais informação em texto, e a gente já conversou sobre isso aqui no podcast. Qual que eu escolho? Aqui tem texto, né? Vou colocar foto, colocar texto, que eu posso usar palavra-chave, que o Google vai me ajudar, que o Google vai ter mais informação sobre a minha empresa. Então, se você tiver que escolher, você escolhe a postagem. Mas eu tenho que fazer toda semana. Porque fazendo toda semana, eu vou mostrar para ele que eu sou relevante e provavelmente em pouco tempo eu vou estar aparecendo, vou subir no ranking ali das primeiras pesquisas para o Google Minha Empresa. Você pode fazer até um teste. Everton, já tem o Google Minha Empresa. Beleza. Já entendo que tá bem configurado. Legal. Durante 4 semanas, posta 2 vezes por semana uma postagem. 2 vezes por semana. Terça e quinta, por exemplo. Toda terça e quinta. Vai ver o que vai acontecer na quarta semana desse mês. Os seus concorrentes nenhum faz isso. Você vai estar na primeira busca, segunda, quiçá terceira ali do ranking de pessoas que estão aparecendo para aquele termo lá de eletricista residencial na sua cidade ou algo parecido com isso. Everton, todas essas dicas que você deu, ela funciona tanto para quem tá em cidade grande quanto pequena, ou pequena não funciona? Só não funciona onde não existem pessoas procurando pelo serviço de eletricista. Perfeito. Porque onde tiver pessoa procurando pelo serviço de eletricista, as pessoas estão procurando e elas vão até o Google procurar. Everton, mas a minha cidade é pequena. Se a sua cidade é pequena, tem menos pessoas, tem menos profissionais provavelmente prestando serviço. Então o volume proporcionalmente não vai ser tão diferente. E quando a cidade é pequena, quanto mais bem posicionado você aparecer, muito melhor é. E, para ser honesto, quanto menor a cidade, maiores são as oportunidades também. A gente pode falar mais sobre isso em alguns outros podcasts, mas quando a cidade é menor, eu tenho uma probabilidade muito grande de me tornar uma autoridade, uma referência na cidade para aquele termo. Eletricista, automação residencial, elétrica residencial, industrial, não sei.
como que você vai se posicionar. Quando eu tenho uma cidade grande, eu tenho muito volume, muitos profissionais, e mais difícil é ser reconhecido como uma autoridade ali. Agora, na cidade pequena, na cidade grande, se tiver elétrica na sua cidade, se não tiver elétrica também, se ainda é na máquina a vapor ou na luz de vela à noite, aí não vai adiantar se posicionar para a área de elétrica, né? Mas se tem eletricidade, se as pessoas contratam eletricistas, se tem casas em construção, se tem pessoas reformando, se tem cabo elétrico passando em cima da sua cabeça na hora que você tá na rua ali, cara, vai funcionar pra você. Para finalizar, Everton, a pergunta é: o Google Minha Empresa, ele funciona também para quem está começando na elétrica ou é só para quem já tem clientes já consolidado e já está lá no Google? Isso é legal, né? O Google Minha Empresa funciona para quem tá começando ou é só para quem... Cara, funciona para todos eles. Quem tá começando, eu costumo dizer o seguinte, ó, tem algumas coisas na nossa jornada que tem um momento certo de fazê-las. Então, ó, criar uma conta do Google Minha Empresa, o melhor momento foi quando começou. Sim. O segundo melhor momento é agora. Uhum. Então não importa se eu não fiz ano passado, mas agora, se eu deixar de fazer, eu sei, ainda mais depois de ouvir esse podcast, eu sei que eu preciso. Não fazer é um erro, um pecado que você está cometendo para sua empresa. Então assim, ó, quem está começando agora, começa, só vai ter uma desvantagem quem começa agora. Que é os depoimentos. Exatamente. Talvez não tenha a quantidade de avaliação possível de quem está criando agora, mas já presta serviço há muito tempo. Uhum. Então, se você está começando na elétrica agora e nunca prestou serviço, você pode criar, só que você não vai ter como ter avaliações, porque não tem ex-clientes. Uhum. Se eu já sou um profissional antigo e aí eu estou criando agora, aí eu tenho ex-clientes que eu atendi, eu posso já começar com 10, 20, 30 avaliações. Mas também, intencionalmente, eu não vou sair pedindo em um único dia 30 avaliações. Uhum. O que eu vou fazer, Gabs? Fala pra galera. Pede um pouco por semana. Exatamente. Que aí toda semana você tá ali atualizando e respondendo os comentários. Exato. E o Google tá vendo, nossa, toda semana ele está sendo avaliado. Exato. Intencional, estratégico, tá? Fazer o jeito certo, pessoal. Né? Perfeito, Everton. Bom, a gente falou aqui de várias coisas, né? Então, assim, ó, o Google Minha Empresa, ele é essencial para você. E se você quiser aprender a fazer isso aqui na prática, olhando no vídeo, eu fazendo a mesma coisa que eu fiz para posicionar um perfil com 6 avaliações na primeira página do Google, tem um curso. Esse curso se chama Google para Eletricista e o link tá na descrição. E se eu te falar que é muito menor do que R$100 o valor desse curso, você não acreditaria, não é? Pois é. Então vai lá e confere. Sim. Quanto que custa? Vai lá e confere. E se o eletricista que está escutando a gente não está no Google, o cliente dele que está procurando ele lá no Google provavelmente nem sabe que ele existe. Então vai fechar com quem? Com concorrente. Com concorrente. E se ele for desqualificado, é isso que o cliente achou. É isso aí. Às vezes até o Zé Faísca tá pegando seus clientes lá porque ele aprendeu, ele ouviu o podcast e colocou em prática. Uhum. Né? Vai lá e faz clica no link da descrição e entra pro treinamento que em 2 horas. 2 horas, Gabs? 2 horas. O treinamento tem 2 horas. São 8 aulas, 10 aulas, um negócio assim. 9. 9 aulas. É que vai entrar mais 2 agora. É. Mas eu não vou falar sobre essas 2 não, que são um segredo lá dentro do curso. Nessas 2 horas você vai aprender na prática, vendo eu criar um perfil que hoje está aparecendo aqui em São Bernardo do Campo como top 2, mesmo sem fazer atualizações frequentes, como top 2 para eletricista industrial aqui na nossa região. Tá bom? Então assim, bora fazer acontecer? Eu tenho certeza que esse investimento que você vai fazer, que é ridículo de barato, vai ser pago talvez na primeira hora quando você colocar em prática o que eu vou te ensinar, tá bom? Te espero no nosso treinamento. Gabs, uma última coisa aqui, né? Temos aqui o nosso despertar. Qual que é o seu despertar do nosso podcast de hoje? Meu despertar foi exatamente o que você falou agora no finalzinho. Que por ter muita gente fazendo errado no Google, o eletricista que aplica uma parte, não precisa nem ser todo esse podcast, uma parte desse podcast, ele vai nadar de braçada na frente. Mas então, é melhor aplicar tudo, sabe por quê? Porque agora a gente tá fazendo esse curso aberto que não era vendido antes.
E vai ter muita gente, inclusive seu concorrente pode comprar. Então, sai na frente. Então, né? cuidado. Então, o eletricista que aplica isso vai conseguir ter clientes. Já na primeira semana ali, provavelmente. Se eu fosse eleger um Despertar aqui, talvez eu colocaria esse mesmo ponto, né? Que mesmo fazendo errado dá certo. Mas já que você falou, então vamos lá, né? Vamos para outro aqui, que é o seguinte. Eu acho que o meu Despertar aqui é quebrar paradigmas, né? Sabe, desconfiar de todo mundo. É um problema, porque aí você fica assim, se eu não pagar o Google, ele não vai me ajudar. Não, é que você faz errado, por isso que ele não te ajuda, pô. Sim. Então vai lá, faz certo, que você vai ter resultado. Aí depois você pensa, né, em dar um passo a mais, fazer anúncios, investimentos que façam com que você apareça ainda mais. Não que você apareça, não, apareça ainda mais para os seus próximos clientes de forma intencional. Perfeito. É isso então, vejo vocês no próximo episódio do podcast Elite Classe A. Um forte abraço e até quinta-feira que vem. Valeu!